E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre o pensamento do Immanuel Kant, né? A gente já começou a falar um pouco sobre a biografia dele, né? Como é que ele se desenvolveu ali, como é que ele vai desenvolver um pouco da sua filosofia. E hoje a gente vai falar, né, especificamente de alguns aspectos fundamentais do pensamento do Kant, né, que é a concepção dos fenômenos, a ideia de sensibilidade e intelecto fundamentais no pensamento kantiano. Tá? Então é muito importante fazer a leitura da seção lá no livro. Né? É importante fazer as anotações, grifem as partes mais importantes e também façam anotações aqui da aula, tem muita coisa que às vezes não está no livro e vai ajudar vocês na hora de resolver os TDs, também as atividades, então vai facilitar bastante para vocês, tá bom? Então, e não deixem, claro, né, de mandar as dúvidas que vocês tiverem lá no Google Class, que eu vou responder quanto antes para vocês poderem ficar tranquilos, tá bom? Então vamos lá para a gente poder começar aqui a pensar um pouco sobre o que o Kant traz para a gente. Então, pessoal, o Kant, né, ele traz uma noção fundamental, né, que na verdade foi base para filosofias posteriores, né? Mais à frente a gente vai estudar a fenomenologia e é uma filosofia que de certa forma surge, né, em decorrência, né, do que o Kant já havia pensado aqui ainda no século XVIII, tá? Então olha só, para o Kant, pessoal, os filtros, a nossa relação comum dela se dá por meio dos sentidos. E isso é fundamental, né? Os sentidos, os filtros sensíveis, eles são fundamentais para que nós possamos entrar em contato com o mundo. Mas, para o Kant, além desses filtros sensíveis, né, além dos nossos sentidos, né, existem filtros intelectuais, né, ou seja, filtros que estão na mente humana e que vão ser esses filtros que vão determinar, né, a forma como nós experienciamos o mundo. Ou seja, para o Kant, só a experiência sensível ela não seria suficiente para determinar a nossa relação com o mundo. Né? Além da experiência sensível, existem filtros, né, intelectuais que vão, vamos dizer assim, conformar, né, ordenar a nossa experiência sensível, ou seja, vão dar ordem àquilo que é caótico, porque a natureza, o mundo, ela é desordenada, caótica, né? A nossa experiência sensível com o mundo, ela é bem, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de ordem lógica, né? E é justamente isso que o Kant vai colocar, né? Que existem filtros, né, mentais que vão estabelecer uma ordem, que vão conformar essa experiência sensível para torná-la compreensível à consciência, né? Então, esses filtros que vão tornar essa experiência sensível, né, compreensível à consciência é o que ele chama de fenômeno, né? Então, assim, o Kant ele vai focar a sua reflexão, ou pelo menos a maior parte dela, na questão dos fenômenos, na relação entre o mundo e nós por meio desses fenômenos. E aí alguém me perguntaria, mas o que é um fenômeno? Né? É um fenômeno, todo mundo conhece como sendo um evento, né? Determinado fenômeno aconteceu, determinado fenômeno foi desse jeito, determinado fenômeno ocorre dessa forma, né? Principalmente quando se fala de fenômenos naturais. Né? Mas para o Kant, pessoal, a palavra fenômeno ela tem um sentido próprio, tá? Na filosofia do Kant, a palavra fenômeno ela tem um sentido próprio. E fenômeno, né, quer dizer aquilo que aparece na mente, né? Ou seja, o objeto da sensibilidade, aquilo que é observado, né, na mente, tá? É interessante porque ele vai fazer a distinção entre o númeno e o fenômeno, né? Que é justamente a ideia de que o númeno é a coisa em si, né? Quer dizer, o mundo é que não é acessível para nós, porque nós só conhecemos o mundo a partir do fenômeno, ou seja, daquilo que aparece na mente e não da coisa em si propriamente dita. Né? Então isso é interessante, né? Porque demonstra que a sensibilidade ela produz a partir dela
produz-se um fenômeno, mas esse fenômeno é uma percepção de uma realidade e não a realidade em si, né? Ou seja, quando eu, sei lá, observo aqui esse livro, eu estou na minha mente agora construindo uma imagem desse livro. Então, quando eu olho para esse livro, eu conheço esse livro, surge na minha mente uma imagem, né, desse livro. E essa imagem é o que o Kant chama de fenômeno. Essa imagem que agora está na minha cabeça, referente a esse livro, ela é o fenômeno. Ela não é o livro em si, né? Esse livro em si, ele é o nômeno, né? Então, quer dizer, essa coisa em si, eu não consigo apreendê-la de fato. O que eu percebo é o fenômeno, a imagem que aparece na mente daquilo que de fato existe, né? Então, o que o Kant coloca é que os fenômenos eles dependem, de um lado, das impressões sensíveis, ou seja, daquilo que nós experienciamos por meio dos nossos sentidos, né, que obtemos, e por outro depende da nossa capacidade mental, né, de conformar e ordenar essas impressões. Como eu falei, as impressões sensíveis elas são meio caóticas. O nosso cérebro, nossa mente é que vai ordenar ela de uma determinada forma que ela possa ser compreensível. E é a partir disso que nós vamos elaborar aí os fenômenos. Então, os fenômenos eles surgem dessa relação sensível e intelectual que produzem aquilo que nós entendemos do mundo. E o que nós entendemos do mundo não é o mundo propriamente dito. É uma imagem desse mundo que surge em nossa mente. Tá? Então, é aqui que ele vai definir dois conceitos fundamentais: sensibilidade e entendimento. Então, a sensibilidade ela seria a maneira como nós percebemos, né, como nós recebemos as sensações. Então, a sensibilidade é a nossa capacidade de receber essas sensações e a forma como nós as recebemos. O entendimento é a forma como nós pensamos as sensações que recebemos. Então, olha só, essa divisão fundamental, ela é base para a formação dos fenômenos. O fenômeno ele só pode existir a partir dessa relação entre sensibilidade e entendimento, já que nós recebemos essas sensações e nós passamos a pensar elas, né? E aqui é outra coisa fundamental da nossa relação com o mundo. O entendimento ele vai passar não apenas a perceber os fenômenos, mas a pensar a relação entre esses fenômenos. Então isso é uma coisa fundamental, né, que nós temos a capacidade de fazer, que é estabelecer relações entre esses fenômenos, né, compreender e pensar essas sensações e esses fenômenos. O Kant ele vai pensar, por exemplo, as condições fundamentais para a existência, né, dos fenômenos, para que eles possam existir. E aí ele vai definir uma coisa fundamental, né, que é a ideia de que espaço e tempo são condições fundamentais para a sensibilidade e logicamente também para a produção desses fenômenos. Ou seja, espaço e tempo são noções a priori, né, que tudo aquilo que é objeto da sensibilidade necessita possuir para que possa ser percebido de forma completa. Então, se você pensa, por exemplo, o livro, né, deu o exemplo do livro. Esse livro ocupa um determinado espaço no universo, né, no mundo. E ele também possui uma temporalidade, afinal de contas, aqui e agora, né, hoje, ou em determinado momento, quando eu passo a entrar em contato com esse livro. Né? Então, quer dizer, se eu tentar pensar esse livro que não seja de uma forma espacial e que não seja de uma forma, quer dizer, determinada, em um determinado tempo, não seria possível. É só você tentar imaginar, sei lá, uma caneta sem uma forma espacial determinada. É impossível. Né? Mesma coisa, quando você pensa num determinado objeto, você vai pensar nesse objeto com uma determinada forma espacial, né, ocupando um determinado espaço no universo, bem como em um determinado tempo, né, já que nossa relação com o mundo ela se dá nessa noção.
Então, quer dizer, para o Kant, sem espaço e tempo, não seria possível nenhum tipo de representação sensível, consequentemente, nem mesmo os fenômenos. Né? Então, os fenômenos não seriam possíveis se não se essas condições fundamentais, que é espaço e tempo, não tivessem associadas à sensibilidade. Né? Então ele fala que não é possível que exista uma representação sensível, né, na consciência sem que ela seja espacial e temporalmente delimitada. Ou seja, eu não consigo pensar em nada que não seja, que não ocupa um determinado espaço, que não possua uma forma espacialmente delimitada e que também não possua uma noção temporal delimitada. Então, quer dizer, aqui o Kant vai de forma bem profunda, né, na concepção de como esses fenômenos eles seriam, então, pensados. Tá? Ele diz o seguinte, né, é necessário, né, pensar o material sensível para poder conhecer. Então, apenas perceber não é suficiente para conhecer o mundo. É preciso pensar o material sensível. E essa atividade que está relacionada ao entendimento, ela é fundamental, né? Pois a gente, quando percebe o mundo, pessoal, não é um processo passivo, né? Em que eu só absorvo aquilo que está no mundo. O nosso intelecto, segundo Kant, ele atua sobre os fenômenos, estabelecendo relações entre eles, para que eles possam ser compreensíveis para nós. Então, quer dizer, o intelecto ele atua sobre esses fenômenos para que eles possam ser compreensíveis, né? Estabelecendo relações entre eles, separações, categorizações, e isso ocorre de uma forma constante. Né? Então não é simplesmente olhei para a coisa e recebi o mundo sobre aquela coisa, não é isso. A partir do momento que eu passo a entrar em contato com o mundo, meu cérebro, né, a minha consciência, ela passa a atuar estabelecendo relações entre os fenômenos para que eles possam fazer sentido para mim. Né? Então, olha só, com base nos dados sensíveis, o sujeito pensa a respeito dos fenômenos por meio dos conceitos, ou seja, a gente vai construindo esse conhecimento, pensando acerca desses fenômenos e vamos construindo, né, noções, vamos dizer assim, gerais, né, na concepção de Kant, né, que seriam esses conceitos. Né? Os conceitos seriam justamente essa compreensão pensada, né, acerca dos fenômenos. Então, quer dizer, todos nós, necessariamente, pensamos, né, os fenômenos a partir desses conceitos, dessas determinadas características, dessas determinadas condições que vão se estabelecendo ao longo da nossa existência, a partir das relações que o nosso entendimento ele vai estabelecendo entre os fenômenos, a gente vai formando o que nós entendemos como conceito. Né? Então, o conceito seria um fruto dessa relação aí, né? Dos fenômenos, quando a gente pensa a respeito desses fenômenos, de como eles ocorrem e damos sentido a ele. Né? Então aqui, né, trouxe essa imagem porque ela é bem ilustrativa, né, do que eu já falei aqui. Então aqui, ó, númeno, né, é a coisa como ela realmente é, a coisa em si, fora de mim, né? Então aqui a árvore, ó, a árvore é um númeno, né? A coisa em si, tá? O fenômeno é como eu percebo a coisa, é a coisa observada, né? Então quer dizer a coisa em mim, né? Então quer dizer, se o númeno é a coisa fora, né? O fenômeno é a coisa interna. Então quer dizer aquilo que surge na consciência ao entrar em contato com o mundo. Tanto é que ele viu aqui a árvore, né? E aí ele passa a uma imagem aqui, ó, construída, né, mentalmente, que o Kant chama de fenômeno. Né? Então o fenômeno é essa imagem que aparece na consciência, que não é a coisa. Né? A coisa está aqui. Né? Isso aqui é a imagem da coisa que aparece. Né? E essa imagem ela está relacionada com a sensibilidade, com o entendimento e a forma como o nosso intelecto ele atua sobre esses fenômenos, criando relações, estabelecendo conexões, né, pensando esses fenômenos para dar sentido a eles. Então aqui também, ó, eu trouxe uma imagem que tem no livro de vocês, que eu acho muito interessante porque traz justamente essa relação entre o fenômeno e o entendimento, né, entre o dado sensível e o intelecto. Né? Então, sensibilidade e entendimento aqui dialogando de forma muito, muito clara. Né? Então você tem aqui uma imagem, né, que é
um avião, ele está pousando provavelmente. E aí você tem aqui uma situação, né? Tem casas aqui, prédios e tal. E aí olha só, a aeronave, momentos antes de pousar no aeroporto de Kai Tak, em Hong Kong, a imagem provoca a impressão, ó. Então aqui é sensação, né? Então aqui é a ideia de sensibilidade aqui, ó. Impressão de que o avião circula entre os edifícios na mesma altura deles. E de fato, né, olhando dessa forma, parece que ele está da mesma altura, parece que está passando aqui bem pertinho, né, aqui do edifício, tá na mesma altura, no mesmo plano, que ele está circulando aqui entre os edifícios, literalmente, né, como se ele estivesse no meio dos dois prédios. Ó, na mesma altura deles, só que aí veja só, o que é que acontece aqui? A impressão que eu tenho aqui, a sensibilidade, se eu for me basear só na parte da sensibilidade, eu teria uma impressão errada, né? O intelecto nos alerta que o ângulo de onde a foto foi tirada favorece essa ilusão. Então, veja só, então aqui há a relação entre sensibilidade e entendimento. Né? Então, a sensibilidade me provoca uma ideia, né? Que é justamente a de que o avião está aqui no meio dos prédios, literalmente, né? No mesmo plano, na mesma altura. Mas o entendimento, o intelecto, olha só, estabelecendo relações entre os fenômenos e tudo mais, me faz perceber que aqui é apenas um jogo de ângulo, né? De que a forma como a foto foi tirada é que está favorecendo essa impressão. Na verdade, o avião ele está muito distante desses prédios, está muito mais para lá, e ele vai pousar em algum outro lugar, e não aqui no meio dos prédios. Né? Então, quer dizer, aqui você tem essa relação demonstrada, né, que o Kant fala. Tá? Então, é nesse sentido que o nosso intelecto, nosso entendimento, ele atua sobre os fenômenos. Né? Então, não é simplesmente a absorção desses fenômenos, é uma atuação constante desse intelecto para tornar esses fenômenos compreensíveis. Tá? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai continuar a nossa discussão aí sobre as contribuições do Kant e vamos avançando aí para entender, né, tanto a crítica que o Kant faz à razão e também a gente vai ver mais à frente o surgimento do idealismo alemão, que tem também uma influência forte do Kant aí, tá bom? Então, muito obrigado por assistir, não deixem de mandar as dúvidas de vocês e até a próxima.